58,2% na comparação entre janeiro e outubro de 2021 e o mesmo período de 2022. Para entender, Francisco, qual a razão desse aumento, nós vamos conversar agora com o diretor de operações da plataforma, o Bruno Acadi. Boa noite, Bruno. Se eu tiver falado errado seu sobrenome, por favor, me corrija. Não, tá certíssimo. Boa noite, Nayane. Boa noite, Francisco. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por me receberem aqui. Maravilha. Bruno, olha só, a gente sabe que os custos para os produtores estão só subindo e, consequentemente, no aumento de frete, né? Me explica como o que foi calculado aí. Legal. Então, só para deixar explicar, né, para quem está nos assistindo, a gente consegue monitorar a evolução dos fretes para cada tipo de produto. Aqui, no caso, a gente está falando do açúcar. A gente consegue monitorar a partir dos fretes que são publicados pelos nossos clientes, pelas transportadoras, que buscam a Frete Brasa aqui como uma solução para encontrar caminhoneiros para transportar as cargas. E aí o que a gente viu foi justamente esse aumento de 58% no volume de fretes de açúcar, né, quando a gente compara janeiro a outubro desse ano com janeiro a outubro do ano passado. E aí são dois movimentos importantes, ou duas causas importantes que estão por trás disso, né? Então, acho que a primeira delas, claro, e até pelo que a gente tem visto aqui, é uma questão do próprio clima, né? Então, em regiões, por exemplo, como São Paulo, em que a gente viu, aí agora voltando a chover, mas a gente viu um problema de climático aí, e estiagem, né, até outubro, isso naturalmente causa um impacto negativo, e a gente vê um reflexo negativo disso nos fretes saindo de São Paulo. A representatividade que São Paulo tem, né, nos fretes de açúcar aqui na plataforma cai 5 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para um estado, por exemplo, como Goiás, né, que ainda assim dentro de alguns dos mais representativos em relação aos fretes de açúcar, é um estado que teve condições climáticas bem favoráveis. A gente teve bastante chuva aí na região, e aí isso também, obviamente, contribuiu positivamente um aumento de 13 pontos percentuais na representatividade dos fretes de açúcar na região. Então, a gente vê essa variável como super importante. E aí uma outra variável que também contribui, e aí aqui no açúcar, mas a gente vê isso no agro como um todo, o agro ele opera naturalmente com margens baixas, né? As transportadoras acabam tendo que operar com margem baixa, e aí naturalmente buscar soluções que otimizem a operação e que reduzam o custo na contratação de motoristas, como uma digitalização, né? Buscar caminhoneiros de forma digital e fazer terceirização de contratação através da gente, isso também contribuiu bastante. A gente fez algumas contas aqui de que contratar um terceiro versus manter uma frota própria, custo de manutenção, motorista, funcionário, CLT e etc., você consegue uma redução aí de 20% a 30% na contratação, no custo do frete. Então, quando você tem ainda mais um cenário de competitividade, de aumento de diesel, e ainda mais o clima aqui, né, em algumas regiões não ajudando, partir para soluções como digitalização e soluções digitais de busca de motorista para contratação de frete tem sido o melhor caminho. Então, quer dizer, né, Bruno, que o clima é um preditor também para essa condição até do controle do transporte de carga também, né, dependendo do produto. Então, por exemplo, a previsão de 15 dias a um mês, até 3 meses pela frente, né, a previsão climática, então isso pode ter uma boa influência aí na questão já do planejamento dos transportes, né, dependendo do tipo do produto que pode ser gerado pela frente com a região, né? Com certeza, com certeza. E o que a gente vê, naturalmente, tem um impacto do período da colheita. O açúcar, né, Centro-Sul, a colheita vai até outubro, então a gente consegue ver que os transportes eles até estendem um pouco mais, você acaba tendo armazenagem, e aí o embarque ele posterga um pouco, mas de qualquer forma, sim, né, acho que o fato de voltar a chover, a gente vê um aumento de chuvas, deve aí contribuir para esse final de colheita, talvez, quem sabe, até contribuir mais para regiões aí como São Paulo, que sofreram um pouco por conta disso. A gente fala da economia aí para as transportadoras, né? Mas e para o produtor, Bruno, como é que vocês avaliam isso aí? Realmente vai ter um valor mais baixo?
No final do dia, o que a gente observa é que o produtor, ele já consegue, via de regra, o produtor é o elo forte aqui da cadeia, né? Então, ele, via de regra, ele consegue negociar com os preços com as transportadoras. As transportadoras, de uma forma geral, têm uma dificuldade de repassar preço para o embarcador, e aí, naturalmente, o caminhoneiro autônomo ele acaba sofrendo um pouco por consequência. Mas isso tem mudado agora com os reajustes, os últimos reajustes de diesel que a gente tem observado, e a nossa expectativa é que, por um lado, a transportadora conseguindo mais eficiência na operação dela, conseguindo reduzir custo aqui com a plataforma como a nossa, e por outro lado, tendo talvez um pouco mais de poder de barganha para negociar com esse embarcador, isso deve ajudar. Oferta e demanda, no final do dia, é a regra do jogo, né? Então, num cenário, por exemplo, como eu falei, num cenário de São Paulo, que talvez o volume de embarques ele caiu, é natural que você consiga, né, que o embarcador ele consiga um poder de barganha um pouco maior, porque você tem menos embarques para aquele mesmo volume de transportadores. Então, isso no final também acaba contribuindo para essa relação de repasse de preço de frete. Maravilha, Bruno. Muito obrigada pela sua participação aqui no De Olho no Clima. Obrigado, Eu que Bruno. agradeço. Boa noite.